Lucas 13:10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Aqui nós temos batida. Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios, Jesus fazia sinais e prodígios, Jesus fazia grandes maravilhas, mas a parte tônica, a parte forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Sendo ele Deus, entenda, estava como homem, mas andava na plenitude do Espírito. E ele sabia que o povo sofria por falta de conhecimento. Nós temos que entender, porque Deus deu uma região para você, pregador, pregar. Veja qual é a necessidade daquele povo, o que ele está precisando. E quantas vezes a pessoa está precisando, não é de uma oração, é de um ensinamento. Já poderia contar histórias aqui. Uma senhora, já ouvi, ela veio na Praça da Sé, na época não tinha igreja praticamente, eu cheguei em São Paulo em 2 de fevereiro de 88, então vai ter agora 35 anos. A Igreja da Graça em São Paulo, Grande São Paulo, era Praça da Sé e Santo André estava começando, não tinha mais nenhuma outra igreja. E ela vinha do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, assistir o nosso culto. E eu estou descendo para o culto, na Praça da Sé, igreja menor, pequena em relação aqui, muito pequena, né? E eu descia do escritório, que era na parte de trás, assim, tinha como se fosse uma edícula, né? Aí eu descia e entrava no culto. Quando eu passei, essa senhora começava com uma obreira, e ela chorava muito, estava chorando bastante mesmo. Eu olhei para ela assim, eu disse, irmã, só tem que aprender a perdoar. E ela disse, mas eu não consigo. E eu parei para ouvir a história dela. Quem ela não conseguia perdoar? Ela mesma. Por quê? Muitos já ouviram a história. Quando ela estava noiva daquele que se tornou marido depois, ela o amava e era amada por ele também. Mas negócio de família, a sogra, ou a futura sogra, na época, não gostava muito do relacionamento. E era da feitiçaria, negócio de terreiro, né, de feitiçaria. E frequentava esses lugares para desfazer o noivado. Ela ficou sabendo. Ela disse, ó, pastor, eu não conhecia Jesus. Então eu fui para um outro terreiro, procurei algo que fosse mais forte, e eu fiquei tão agradecido à entidade, que o nosso casamento foi marcado, que a nossa bênção não foi para uma igreja, foi dentro do terreiro, a bênção lá da entidade. Só que o tempo passou e ela começou a sofrer, entenda bem, ataques não só na mente, como prejudicando o casamento. Olha o raciocínio falso dela. Paulo fala que nós temos que anular sofisma, quer dizer, o que é raciocínio falso. E ela começou a entender, a pensar assim, a raciocinar. Como Deus pode estar presente no meu casamento, se o meu casamento foi feito dentro de um terreiro de feitiçaria? Então eu nunca vou ter a bênção de Deus. Então mesmo amando, entenda, mesmo amando o seu noivo, o seu marido, no caso agora, e mesmo se sentindo amada por ele, ela quis separação. E ela começou a ter um ódio dela mesma, por que ela foi naquele terreiro. Agora ela conhecia Jesus, tinha conhecido Jesus. Então ela sofria com aquele ataque na mente dela, que ela dizia assim, eu tenho que desmanchar, eu não consigo me perdoar, porque Deus nunca vai abençoar, nós nunca seremos felizes de verdadeiramente. Eu disse, irmãzinha, a senhora está faltando conhecimento, olha só como é importante o ensinamento. Eu disse, a Bíblia fala para nós que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso é capítulo 17 de Atos, versículo 30. Olha o que diz Atos 17, 30. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Basta. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20, eu não lembro de tudo que falei para ela, porque tem mais de 30 anos atrás. Mas no 1 de João 3, 20, olha o que a Bíblia diz. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque quem está em Cristo, Paulo diz, 2 aos Coríntios 5,17, a nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então Deus não leva em conta esse tempo da ignorância, que você era uma velha criatura, quer dizer, não era uma pessoa separada de Deus, né, pela ignorância que você tinha. Então agora, tudo se fez novo, porque o seu casamento se fez novo. Até dei uma palavra para ela que eu posso até ofender alguém, mas é verdade. Eu disse, qual é a diferença casar com a bênção na feitiçaria ou na idolatria? Feitiçaria e idolatria é pecado, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O casamento, eu falei para ela,
E eu falo sempre, casamento não é instituído por uma religião. Ele é instituído pela palavra de Deus, uma instituição divina do casamento. Então, não importa onde ele foi feito, entenda bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando você aceita isso, tudo se fez novo. Então, Deus abençoou, acabou. O casamento é abençoado, sim. Quer dizer, ela não foi destruída, o casamento dela não foi destruído porque eu lhe trouxe um ensinamento. Nós precisamos disso. Jesus chegava e ensinava. Em Lucas ainda, capítulo 4, versículo 31, falei bastante aqui, vou ler primeiro 4:15, depois eu vou ler o 31. Capítulo 4, versículos 14, né, e 15. No 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em redor, e ensinava na sua sinagoga, e por todos era louvado. Quer dizer, Jesus tinha essa preocupação. Onde ele chegava, ele ensinava. Na pressão aí, o 4:31, de novo. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. A importância do ensinamento. Quer dizer, Jesus, por onde ele passava, ele ensinava as pessoas. O próprio Sermão da Montanha, né? Quem não conhece, até muitos teólogos, pregadores, intérpretes, eles dão assim como o Sermão da Montanha, como a constituição do reino de Deus. Ali está a constituição do reino de Deus. Ali ele fala para você amar o seu inimigo. Na verdade, está faltando. São coisinhas que impedem você, entendamente, de ser abençoado. Eu vou correr para chegar a essa parte, e os outros versículos eu deixo para os outros cultos, que temos culto o dia todo hoje. Então, eu ensinava no sábado, aí diz capítulo 13, versículo 10. Agora vamos no 11. E eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aqui nós temos a revelação. Por que, entenda bem, ela não se levantava? Porque havia um espírito, entenda bem, um espírito de enfermidade. Às vezes não é enfermidade, é um espírito de mágoa. Um espírito de ressentimento, de revolta, que a pessoa carrega com ela, e aquilo ali impede Deus de abençoá-la. O missionário deu em Porto Alegre, uma das mensagens dele, que a pessoa tem a bênção, mas qualquer erro, não é só o pecado, porque pecado é toda a desobediência à palavra. Cria como uma fita isolante, um isolante. Você às vezes vê um fio, né? Ele está enrolado com uma fita isolante. Ali, se não tivesse aquela capinha ali, amigo, passa uma corrente, você tomava choque. Mas tem ali, não deixa. A palavra virtude, poder, na Bíblia Sagrada, é um poder explosivo. Quer dizer, esse poder de Deus não se manifesta quando há um isolante, que às vezes é um pecado. Claro, a pessoa está numa prática pecaminosa, uma hora ela vai ver que o poder de Deus não vai entrar, ela não vai sentir o poder de Deus. Ela não vai sentir, ela tem direito, mas não vai sentir, porque tem um pecado ali. Aquele pecado faz, entenda bem, ela não sentir o poder de Deus, ter o poder de Deus na vida dela. Na vida não é o pecado de adultério, é guardar uma mágoa. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Coisa séria. Nós agora somos novas criaturas em Cristo, as coisas velhas se passaram. Mesmo que você tenha sido muito magoado, muito pisado, muito humilhado, mas hoje você conhece o perdão, que é perdoando, que se é perdoar. Quando tiveres alguma coisa contra alguém, perdoar, e às vezes a pessoa não faz isso. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículos 26, 27, 30 e 31. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Capítulo 4. Ele diz assim, ó, vou ler até um pouquinho mais, desculpe, o 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça. Mas a pessoa me ofendeu muito, me machucou. Mas entenda bem, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Como Deus manda liberar o perdão, eu libero. É a Constituição, a verdadeira justiça, praticar a palavra de Deus. Orai pelo que vos persegue e vos maltrata. Então, agora, de vez de desejar o mal para ela, eu vou abençoá-la, em nome de Jesus. Eu estava lendo Davi e Saul, né?
quando o Saul entrou num sono tão profundo, que Deus deu um sono sobre eles, que Davi chegou, estava o Abner, era o comandante do exército de Saul, o capitão dele. E eles estavam todos rodeando Saul no meio dormia sobre um carro, né? E a lança, o Davi chegou e entrou no meio deles. Pegou a lança, o rapaz queria matar o Saul, o rapaz que estava lá dele, o Abissai, e ele disse, não toque no ungido do Senhor. Quer dizer, Davi respeitou a palavra de Deus, mesmo sendo perseguido pelo Saul. O que ele fez? Cumpriu a justiça. Ele não tocou, não toque. A Bíblia diz, amai os vossos, amai querer bem. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Essa é a verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz, pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um o seu próprio, porque somos mesmo do outro. Acabou. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, se você ficar chateado com alguma coisa, e tem coisa que chateia, tem coisa que revolta, não é verdade? Mas não podemos ficar com aquilo. Não podemos ter aquilo conosco, de maneira alguma. Não podemos guardar aquilo conosco. Estava vendo a mãe que perdeu um filho adolescente, atropelado, entenda bem. E ela disse, mas eu não tenho ódio da pessoa, ela falou. Não pode, de maneira alguma. Mas pastor tirou a vida do filho. Jesus tem misericórdia. Que a pessoa se arrependa. Essa é a verdadeira santidade. Você não guarda aquilo com você, você não dorme com a mágoa, você não dorme com uma revolta. Esse quem quer Deus. A pessoa que não consegue se levantar, aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, 18 anos, não conseguia se levantar. Gente que não consegue se levantar, tem uma mágoa, tem uma revolta, tem uma tristeza, e você não vai se levantar. É coisa séria, não se levanta. Por quê? Porque guardou consigo, quando a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer? Está dizendo, não deixe o dia acabar. Não leve a ira, a mágoa, o ódio, a revolta com você para a cama. Diga a Deus que essa pessoa se arrependa, quanto a mim eu não vou guardar no coração. Mas, ele diz 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, para o dia da redenção. Agora, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirada entre vós. Então não guarda nada, irmão. Não guarda, enquanto as pessoas estão guardando, estão levando e não conseguem se levantar. Volta para o Lucas, e ela não conseguia se levantar, tinha um espírito de enfermidade. E vindo a Jesus, chamou a si, capítulo 13 de Lucas 12. Por que Jesus viu aquela mulher? Vocês já ouviram isso? Porque ele não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Jesus estava como um homem, mas estava com o Espírito Santo. Ninguém tinha o que ele tinha. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Ao sair das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. Então é importante. Então ele olhava com os olhos, entenda bem, do Senhor. E o homem não vê como vê, o homem só vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha para o coração. Aquela mulher aceitou o ensinamento. Ela se endireitou, ela conseguiu receber. Tem gente que não consegue. Tem gente que você está pregando e ele está assim, não é bem assim, não é desse jeito, esse pastor está falando porque ele não está no meu lugar, só Deus sabe o que eu passei, só Deus sabe o que você está fechando. Você não está abrindo o coração. Ele está batendo, querendo entrar e você não deixa ele entrar. Quer dizer, você vai continuar a entrar. Aquele espírito, é aí que vem o ensinamento de hoje, a revelação, né? Que já conhecemos tanto da passagem. Quando você recebe a luz, a palavra de Deus, é automático, entenda, as trevas vão embora. Não aguenta, não aguenta. Um rapaz falou, ele era ligado à prostituição, vocês já ouviram o testemunho dele? Esse rapaz, além de ver na pessoa, tinha um problema no estômago sério. E ele comia carne que tinha que ser macia, mastigável, né? E ele estava no mercado, e pegou aquelas bandejinhas de carne, e quando ele ia colocar a mão, uma senhora colocou a mão junto. Ele olhou para uma senhora, tirou a mão, e ela disse assim, mas o senhor não quer pegar outra carne, o senhor tem que pegar só essa aqui? É, senhora, porque eu tenho um problema. O senhor não ouviu falar de Jesus? Jesus cura, membro da igreja. A senhora morava aqui na República, entenda bem, e esse rapaz morava aqui do lado do Arouche. Né? Então você vê, nós morávamos perto um do outro, mas não se conheciam, foi no mercado. E ela falou de Jesus para ele. E ele, bem aquele jeito, né? Ligado à prostituição,
Ah, tá bom, falou inglês. Na época não era aqui no antigo Cinemetro, não. Aqui no 791, era aqui nós chamamos 1035, que é na Praça Júlio Mesquita. Porque pouca gente conhece. Se botar a Praça Júlio Mesquita, muita gente não sabe. Talvez muitos de vocês aqui não saibam onde é a Praça Júlio Mesquita. Você sabe onde fica a Praça Júlio Mesquita? É aqui do lado, é continuação aqui. Você, quando sair, vira para a esquerda, aquela praça ali chama-se Júlio Mesquita. É uma coisa que não dá para entender, né? Como é que eles põem ali, aí você vem em São João, né? Aí você chega a São João 791, 875, um exemplo. Quando chega ali na Aurora, para de contar e passa a contar a Praça Júlio Mesquita. Aí só volta a contar São João depois da Vitória. Então, aquele pedaço entre a Aurora e a Vitória é a Praça Júlio Mesquita. A numeração também é dali. Então, a Praça Júlio Mesquita 129, então, né? Alguém diz, isso é mentira. Não, desculpe, isso é fechado. Para a pessoa se localizar naquela colocação, João 1035. Aí a pessoa ia até lá na São João. E ele foi na igreja. E ele começou a ouvir a palavra de Deus. A palavra foi entrando. Um dia ele disse, pastor Jaime, naquela época nós tínhamos uma fita cassete de ensinamentos, e o missionário que tinha dado a mensagem, ele colocou na hora da oração, ele em casa sozinho, pastor, eu sentia como os demônios todos saindo. Aí eu peguei aqueles perfumes todos que eu tinha, que eram consagrados aos espíritos, para atrair pessoas, entenda bem, e joguei tudo fora. Quer dizer, Deus fez uma libertação completa. Só a palavra entrando. Quando a palavra entra, Jesus chamou aquela mulher, vendo, chamou assim e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ué, mas ele não fez oração. Aí é que está, irmão. Quando a palavra entra verdadeiramente, as trevas não aguentam. Muita gente não recebe a liberdade, porque não conhece, não abre o coração. Poderia contar o testemunho de uma família que era tudo negócio de roupa de feitiçaria, e eles foram libertos sem manifestar na igreja, porque receberam a palavra. Receba a palavra. Receba o ensinamento. Quando o ensinamento vem, meu irmãozinho, é uma limpeza que Deus faz. Entrou a luz, não há lugar para as trevas. A luz sobressai. É a palavra de Deus, está faltando o ensinamento. Quando entra aquela senhora na Praça da Sé, ela chorava porque não conseguia perdoar a si mesma. Mas quando a palavra entrou, acabou. Saiu dali outra mulher. É isso. Ou quantas vezes eu digo assim, meu irmãozinho, eu podia dizer assim, acabou o culto, vão na paz, Deus abençoe, não precisa nem orar. Deus está livre da tua enfermidade. Mas ele fez algo mais, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pronto, aí ele deu o toque da benção. Receba esse toque. Receba da palavra de Deus, aceite a palavra e não feche o coração para a palavra. Deus, se assim é, então assim será na minha vida. E você vai ver. É como a tentação. Quando você entende, não, eu sou morto para o pecado. Mas não, é a minha mente. É uma tentação. Está amaldiçoado esse desejo, que eu sou morto para o pecado. O pecado vai fugir de você. Mas o medo vai fugir. Se você começar a crer no que ele diz, Deus não lhe deu o espírito de medo. Aí você começa a sentir medo disso, medo daquilo, medo de nada. Medo de que alguma coisa ruim vai acontecer, medo que você vai perder a sua mente, né? Você não está amaldiçoado esse medo. Deus não me deu o espírito de medo, o medo vai embora de você. Perturbação, vai embora a perturbação. A mágoa, não, minha luta não é com essa que a pessoa me usou, mas foi o diabo que usou essa pessoa. Mas é um irmão, o Pedro acabou de dizer, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo depois, Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Era ali um seguidor de Jesus. Então, às vezes, até um seguidor que é usado, diz assim, não, está amarrado o demônio, pode usar o meu irmão lá, eu não vou ter nada contra ele, ele me magoou, ele me feriu, me humilhou, mas eu não vou deixar o espírito de mato entrar. Porque Jesus, o Senhor Deus falou para o Paulo, irai-vos, fiquei chateado, mas não pequei, não vou guardar. Como é que você peca quando você guarda? Não fica com aquilo, e você vai ser uma benção. Amém?